Se Caim e Abel foram os primeiros filhos de Adão e Eva, com quem Caim se casou quando fugiu dos seus pais após matar seu irmão Abel? Se para os judeus o dia sagrado é o sábado, por que nós, evangélicos, consagramos o dia de domingo para cultuar ao Senhor? E por que Deus dividiu os idiomas e as línguas no episódio da Torre de Babel, ao invés de simplesmente punir os culpados e manter os inocentes falando a mesma língua? Por quê? Por quê? Por quê? Vai me dizer que essas nunca foram, talvez, as suas dúvidas? Você também se sentiu assim, com dúvidas em relação a isso? Por mais boba que seja, isso já te incomodou por um tempo. Ou até mesmo você ouviu uma pregação e não entendeu muito bem o que se tratava a pregação e resolveu consultar a sua Bíblia para tirar a dúvida, ou dar um Google na internet para saber do que se tratava. Calma, 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 calma. Você não é o único. Não mesmo. Sabia disso? Você não é o único, meu irmão. Fique ciente disso. Deixa eu te falar, todos nós temos dúvidas e questionamentos. Isso é normal. Acredite. O que não é normal é ter dúvida em algo que põe em risco a sua saúde espiritual e não obter respostas. Isso sim é muito grave. Mas a boa notícia é... Quem quer saber a boa notícia? Ai, aleluia! Eu tô animada, vocês estão? Ui, glória! A boa notícia é que Jesus disse que nada ficaria oculto nas trevas sem que fosse exposto à luz. E a Bíblia diz também que Deus compartilha os seus segredos com seus filhos. Aleluia! Eu posso ouvir um aleluia? Não, acho que foi fraco. Posso ouvir um aleluia? Aleluia! Glória a Deus! E é por isso que você está aqui hoje, nesse domingo de Páscoa, onde o Espírito Santo irá revelar Jesus a você e desvendar todos os detalhes do plano da salvação. Então abra o seu coração, preste bastante atenção e conheça a nossa querida menininha Clarice e sua cabecinha cheia de dúvidas e perguntas e questionamentos. Eu aposto que você vai se identificar com ela. Então, com vocês, o musical O Poder do Sangue, da Quadrangular São Joaquim, do Ministério Faces. E tenham todos um bom espetáculo. Não, desculpa, gente. Tenham todos uma boa e santa revelação. É você, Clarice? Sou eu, mãe. Ai, Clarice, que bom que você chegou. Tava precisando de uma ajuda aqui, minha filha, para arrumar esses pratos, arrumar essa mesa. Ah, não, mãe. Chama o Juninho. Tô exausta. O que você tem, minha filha? Você tá passando mal? Não, só tô cansada mesmo. Cansada? Ah, mas você não tava na igreja, minha filha? Não tava? Tava, mãe. Não, peraí. Não tô entendendo nada. Não teve culto dos juniores hoje, não? Ai, teve, mãe. Nossa. Ai, gente, você tava gostando tanto do culto lá dentro. Tava lá com o pessoal do Januiec e tava aprendendo tanto sobre a palavra. Você até elogiou a professora da outra vez, falando assim que estava entendendo tanto, estava aprendendo muito sobre a Bíblia. E dessa vez voltou assim. Eu achei que você ia voltar totalmente radiante. Esse é o problema, mãe. O culto foi top, a palavra foi top, a igreja é demais, o pessoal é da hora, mas...
Ai, mas eu saí um pouco confusa de lá. Mas como assim confusa, minha filha? Ah, mãe, depois da palavra do estudo bíblico, eu fiz uma pergunta para a professora, só que ela não soube me responder direito. Ou melhor, ela até tentou me dar uma resposta, mas só deixou minha cabeça ainda mais confusa. Mas que pergunta foi essa que você fez, minha filha? Você não vai rir de mim não, né, mãe? Claro que não, né, Clarice? Pode falar. Assim, eu perguntei para ela, se Jesus é o próprio Deus e tem todo o poder no céu e na terra, por que ele teve que virar um ser humano, morrer pregado numa cruz e derramar o seu sangue? Isso não faz o menor sentido pra mim. Tipo, o cara é Deus, mano. No dia que aquela serpente maldita entrou lá no Jardim do Éden, ele devia ter estalado o dedo igual o Thanos fez nos Vingadores e explodido tudo. Dava um reset e começava tudo de novo. Ah, meu Deus, Clarice. Ah, é isso mesmo, mãe. E eu ainda vou mais além. Se Deus sabe de tudo e ele sabia que Lúcifer ia virar o diabo e sabia que a Eva ia cair na conversa da serpente e que Adão ia cair na conversa de Eva, então não era nem pra ter criado eles, né? Eita, Clarice, mas o que a professora te disse? A mãe, ela até tentou me explicar lá, me mostrou um monte de texto da Bíblia e tal, mas a senhora sabe que eu sou lenta toda a vida com essas coisas, né? E eu fiquei mais confusa ainda. Ah lá, tá vendo? Eu sabia que você ia rir de mim. Ai, Não, Clarice, eu não tô rindo nem de você não, minha filha. tá rindo de quê, então? É porque eu me lembrei de uma coisa aqui. O quê? Quando eu me converti, Clarice, eu tive exatamente as mesmas dúvidas que você tá tendo agora. Sério? Seríssimo. E como foi que a senhora resolveu isso? Uai, Clarice, eu pedi pra Deus, né, pra me dar uma luz. A mãe pediu pra Deus? É, Clarice, pedi pra Deus. E ele fala assim, tá? Ele se revela pra você e ele tira todas as nossas dúvidas, sim. Sério? Seríssimo, Clarice. E ele se revelou pra mim de um jeito assim, foi num sonho. E foi um sonho assim, sobrenatural. E ele me explicou tudo, tudinho, de um jeito único que eu pude entender, sabe assim, tudo bem claramente, sabe? Ué, então a senhora mesmo pode me explicar, mãe. Não, Clarice, eu não. Por quê? É Deus que tem que se revelar, minha filha, pra você. Clarice, vai por mim. O próprio Deus se revelando pra você é melhor, minha filha. Porque a minha forma de entender é diferente da sua. É diferente do seu pai, é diferente do Juninho, é diferente de qualquer outra pessoa. Mas como é que eu vou fazer isso, mãe? Eu não entendo dessas coisas. Clarice, olha, vamos fazer o seguinte. Na hora que você for deitar, até mesmo agora, depois do almoço, quando você for puxar aquele cochilinho, você vai pro seu quarto, fecha a porta, ajoelha aos pés da sua cama, esvazia sua mente e começa a conversar com Deus. Ah, mãe, eu não sei orar. Ai, Clarice, olha, orar é conversar com Deus, minha filha. Da mesma forma que eu tô conversando com você, é ter uma intimidade com Deus, entende? É você conversar com Deus, minha filha, é pedir para Deus se revelar a você. Pedir para o Espírito Santo de Deus arrumar uma maneira de tirar essas suas dúvidas, minha filha. Mas será que isso vai funcionar, mãe? Clarice, funcionou comigo, funciona com qualquer pessoa que busca o Senhor, minha filha. Vai por mim, vai dar tudo certo. Eu creio que vai funcionar com você também. Mas peça para o Espírito Santo se revelar para você de uma forma assim que você consiga entender claramente. E ele vai arrumar uma forma de te explicar isso tudinho, minha filha. De uma forma que eu consiga entender? De uma forma que você consiga entender. E olha, o Espírito de Deus, ele é vivo. E ele se manifesta em multiforme graça. Ele vai encontrar uma forma de colocar isso aqui nessa sua cabecinha para você entender quais são os planos de Deus, minha filha. Ai, tá bom, mãe. Eu vou tentar fazer isso. Eu vou lá lavar minhas mãos para comer e depois eu vou pro meu quarto. Ai, tomara que dê certo. Clarice, já deu certo. Deu certo comigo, vai dar certo com você também, minha filha. Mas aqui, ó,
Depois que você lavar suas mãos, você me ajuda, porque eu tô apavorada ali, minha filha. Eu tenho que arrumar essa mesa antes da sua avó chegar. E seu pai até agora, mas o Juninho, eu quero que eles estejam aqui na hora que sua avó chegar. Você sabe como é que eu sou, né? Eu gosto das coisas bem arrumadinhas. Vai lá, vai lá. Então, Deus, tô aqui, né? Ai, nem sei o que falar, na verdade. Ai, eu tô pingando de sono. Acho que eu comi demais. Mas, antes de dormir, eu quero te pedir o que minha mãe disse pra eu te pedir. Revele-se a mim de uma forma que eu consiga entender, sabe? Vê se tem como o seu espírito me explicar. Como é que é mesmo aquilo que a professora da igreja falou? Ah, é o plano da salvação. Mas Deus, seu espírito vai ter que ser bem criativo, viu? Porque eu sou muito devagar. Ai, é isso. É isso, Deus. Revele-se a mim de uma forma que eu consiga entender. Ai, em tuas mãos eu me coloco agora. Abra os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Gente, que lugar é esse aqui? Nossa, moça, quem são você? Povo sem educação.
coração. Mãe! Ai, meu Deus, que lugar é esse aqui? Mãe! Pai! Mãe! Juninho! Ai, meu Deus, onde é que eu tô? Oi! Desculpa! Eita, essa é das grandes! Eu tenho que desviar. Peraí. Ai, me pegou! Nossa! Hoje tá difícil aqui. Que doideira é essa? É aqui assim, desse jeito. Menina, desculpa. Eu não queria te assustar, não, tá? Oxa. Doido então, moço. Se quisesse, eu tinha dado um treco aqui. Ô, Clarice, que isso? Tô falando, eu não queria te assustar. Como é que você sabe meu nome? Aqui em cima é assim, a gente sabe de tudo. Sabe de tudo. A gente sabe. Quem é você? Ó de educação, né? Me perdoe, não me apresentei. Eu sou o espírito de conselho, tudo bem? O pessoal aqui em cima também me conhece como espírito de discernimento. Mas você pode me chamar só de conselho, beleza? É porque eu sou um dos 7 espíritos de Deus. Na verdade, eu sou especificamente o espírito do conselho que gera assim, o raciocínio, faz as pessoas pensarem, refletirem, discernir. Na verdade, eu estou aqui para fazer você tomar as melhores escolhas, tá bom? Tá bom não. Que foi? Espírito? Eu morri! Ai, não! Eu sabia! Pode falar, seu Conselho! Eu morri, não foi? Ai, eu sabia que eu não devia ter comido tanto naquele jantar! Foi convulsão? Convulsão? Eu tenho tanta coisa pra viver aí! Você não tá morta não, mas eu vou morrer de tanto rir, Não, vem cá, calma, minha filha. Você não tá morta não, aqui eu quero que eu te dê um beliscão, é isso? Tá não, tá viva. Ó, de verdade, você não tá morta. Comeu um pouquinho a mais, né? Vai ficar rechonchuda? Vai ficar circunférica. Mas não, morrer você não morreu não, fica tranquila, tá? Mas se eu não morri, que lugar é esse? Ué, isso aqui é o seu sonho. Não tá reconhecendo? Não. Porque na verdade isso aqui é uma revelação dentro do seu sonho. Foi você mesmo que pediu, Clarice. Sua mãe conversou com você, se ajoelhou lá aos pés da cama. Jesus, fala comigo de uma maneira que eu consiga entender. Aqui em cima o negócio funciona. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, a porta abre. Você bateu? Tcharam! Olha eu aqui. Cheguei, Um sonho, que irado, mano. Então, massa, né? que é o céu. Não é o céu de verdade, nessa não, né? Esse é o céu do jeito que a sua cabecinha imagina que é o céu. Entendi. E isso aqui são nuvens, gente. Isso aqui são nuvens, ó. São nuvens não, minha filha. Pelo amor de Deus. Isso aqui é uma projeção daquilo que a sua mente imagina que é nuvem, já que você está num sonho. É como se a sua cabecinha imagina ser cada coisa. Mas, pelo amor de Deus, isso não é nuvem, não. Ô, seu conselho, quem Diga. é esse aí? Espírito de ciência. Mais conhecida como ciência. É o espírito do conhecimento. Ela também faz parte dos 7 espíritos de Deus. Ela é assim, articulada, porque dentre os 7 espíritos de Deus, ela é responsável por criar, gerar. Ela é artística. Ela é responsável por dar habilidades. Mas calma, você pode me chamar de ciência, né? Já que a gente é tão íntima, conselho. São? Claro que somos, conselho, ainda mais na idade dela. Gente, eu frito essa cabecinha o dia inteiro. Ideia pra cá, ideia pra lá. É uma loucura, né, Clarice? Gente, conversada ela, né? Conversada? Não, você está economizando. A ciência, ela não é conversada. Eu tenho uma palavra para ela. Ela é esparramada. A ciência sempre está um pouco à frente. Não tem aquele versículo da Bíblia que no final dos tempos a ciência ia aumentar e o pau ia quebrar a folha? É dela aqui que estou falando. Como é que é aquela história? Tem uma história que define ela. Está em Jesus, Êxodo 31.
de novo. Eles não têm nenhum. Essa mulher arrumou uma confusão com o povo de Israel. Você não começa com essa conversa de novo, não, que sabe muito bem que a culpa não foi minha. O que ela arrumou isso do 31? Ela não lê Bíblia, não, Conselho. Tem que ficar perguntando. Oh, tá áspera. Que isso? Que isso, ciência? Nós estamos no sonho dela. Respeita o sonho da menina. Vou te contar. Ela fica nervosa assim, é porque nesse capítulo de Êxodo é um exposed da vida dela. Dá pra saber quem ela é. Deus chega para Moisés, trocando ideia lá no monte. E aí, Moisés, eu vou precisar derramar um som de ciência sobre os meninos aí, para eles construírem as peças do tabernáculo. Ô, gente, como é que chamava os meninos? Ô, ciência, aqueles meninos que você acabou com a vida deles? Como é que chama? Bezalel. Bezalel e os filhos de Aioliabe. Aí Deus fala assim, libera o espírito de ciência. Essa daí, sabe, sede ao pote? Deu uma chupeta daqui do céu pra lá. Quando chegou lá embaixo, ao invés dos meninos construir o tabernáculo, construiu um bezerro de ouro. Você é ridículo, Conselho. Aqui, eu sei que seu papelzinho é vir aqui, é trazer a memória dela, o que é certo, o que é errado. Mas nesse caso, a culpa não foi minha. Pode perguntar lá pro Espírito da Verdade, que ele vai te contar toda a verdade. Porque ele é o Espírito da Verdade. E a verdade é que a culpa não foi minha. A culpa não foi sua, ciência. A culpa foi de quem então, ciência? A culpa foi daquele afobado, daquele Arão. Você tá violenta. O irmão de Moisés. O cara não sabe esperar, igual a Clarice, entendeu? Moisés no monte, recebendo a revelação de Deus. Arão não sabe esperar. Juntou os ouros de todo mundo. Deu conhecimento pra ele. O que eu posso fazer se ele usou de forma errada? Fez um bezerro de ouro. Agora a culpa é minha? Claro que não. A culpa é da falta de sabedoria de Arão. Como é que é, ciência? Ai, Falta de toma. sabedoria? Toma essa. Passa agora essa fala, eu vou já chamar o espírito do temor ao Senhor pra gente alinhar essa conversa. Ai, sabedoria, por favor. Eu não tava falando de você. Especificamente de você. Eu tava falando da falta de sabedoria de Arão, não era de você. Ah, sei sim. Você e as suas excentricidades, né, ciência? Até eu que convivo a eternidade ainda não me acostumei. Pelo amor de Deus, sabedoria. Você quer séria demais? Eu séria? Não. Sou observadora, diferente de você. Gente, para tudo com esse teatrinho, que maluquice é essa? Alguém, pelo amor de Deus, me explica o que tá acontecendo. Eu tô ficando cada vez mais confusa. Conselho, ciência, sabedoria, vocês são quantos, afinal? E o que eu tô fazendo aqui, Jesus? Calma, minha filha. Parou o chilique. Tá chiliquenta. Que isso? Nutelinha de Jesus. Calma. Respira. Yoga gospel aqui, ó. Uai. Calma, minha filha. Deixa eu te dar um conselho. Respira. Essas duas são assim mesmo, ó. Sabedoria é razão. Ciência é emoção. É assim, estarão sempre em conflito, sempre em expansão. Igual a quadrangular São Joaquim. Mas fica tranquila, que na hora que o temor ao Senhor chegar, o espírito do temor chega, essa palhaçada acaba. Espírito de temor. Aí lascou, foi tudo. Calma, respira que eu vou te explicar. Assim como Deus, em sua multiforme graça, se multiplica em 3 essências, conta comigo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, o Espírito Santo também se multiplica. Multiplica? Se multiplica. Multiplica. E quanto, gente? Olha só, nós somos 7, mas na verdade nós somos só 1, entendeu? Quê? Não deu pra entender? Como assim? É impossível serem 7 e 1 ao mesmo tempo. Você tá tirando uma com a minha cara, né, Conselho? Não tirando nada aqui não, garota. Na verdade, nós estamos tentando tirar essa sua preguiça de raciocinar. Isso aqui é um culto racional, garota. Ciência, calma. Ela é meio lerdinha, não, mas pelo amor tudo de bem. Deus. Nossa, Jesus Cristo, deixa. Eu te explico. Gente, a ciência é destemperada, calma aí. É que ela é racional, ela gosta de dados. Então, deixa eu falar. Vamos pensar num negócio bem lúdico. Água.
Água, pensou? Tá, água. Vamos lá, água. A água pode estar em 3 estados. Vamos lá. Líquido. Sólido. Gasoso. Você soltou de novo? Foi eu não, essa menina comeu feijoada e veio pra cá. Quê? Pelo amor de Deus, sabedoria. Quem é Claro que que come? foi ela. Não, quem come feijoada pra vir pro céu? Fui eu, foi ela. Ó, cheiro de nuvem podre. Tá, ainda Ah, mente. Olha como mente. tô falando de outro gasoso, gente. Fala de respeito, isso aqui é céu. Essa cabeça sua é esquisita, hein? Vamos lá de novo. Sólido, líquido, gasoso. A água pode estar em quaisquer dessas formas que ela não deixa de ser água. Assim é a Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 formas, mas se manifestam em uma única essência. Deu para entender? Pronto, simples. E a gente também é assim. Um único Espírito, o Espírito de Deus, que se manifesta em 7 essências. Ó, eu, espírito do conselho ou discernimento. Ciência ou conhecimento, Sabedoria e tem também o temor ao Senhor. que é o princípio da sabedoria. Mas você Não confundindo ela de confunde novo, a menina, olha. Tem que ir ciência. devagar, minha Vamos filha. devagarzinho aqui. Pelo amor de Deus. Vamos lá, de novo, vamos de novo. Didática. O conselho tem que ser didático. Vamos lá. Conselho, ciência, sabedoria, temor. Aí tem mais. Aí tem o fortalecimento. O pessoal também chama de força, de poder. Depende muito de quem quiser chamar. Você vai reconhecer ele, que ele parece um tiozão. Sabe esses personal trainer? Vai pra cima! Eu vou te colocar lá em cima. Filho. É legal demais. Tem também o espírito do entendimento. Esse você vai adorar. Ela é fofa. Nossa, demais. Eu amo. E tem também o Espírito do Senhor, que é, né, o Espírito Santo, que o pessoal nas igrejas conhece, lá de Atos dos Apóstolos. Entendeu? É esse daí. Esse é o Espírito de Deus que nos representa lá na Trindade. 7. Deu pra entender? Ah, não, agora eu entendi. Olha lá. Eu não sabia disso, gente. Ai, Clarice, está tudo na palavra. Com o tempo, se você se dedicar, é claro, você vai crescer com fome e sede da palavra. Vai aprender e, quem sabe, até ensinar outros. Boa! E você? Impossível. Eu não sabia até agora que o Espírito de Deus eram 7. Se você deixasse de jogar Roblox, né, minha filha? Opa! Ciência, tadinha, cara. Cara, o que está acontecendo assim, essa Ela sabedoria? tá tentando. Não, em nome de Jesus, me dá sabedoria aqui. O que é isso? Não, esquece ela. Vamos. A sabedoria tem razão. Tá tudo na palavra. Na dúvida, quer ver? Você vai abrir a Bíblia em Isaías 11. Boa, esse é 11. Lá fala o nome, né, da gente, todo mundo. Espírito de conselho, espírito de sabedoria, tá tudo 7 dias. Ai, lembrei um outro texto ótimo. Foi você que soprou? Receba. Apocalipse 4 e 5. Lá fala da gente também. Se você nunca leu, você já deve ter cantado a música. Digno é o Cordeiro que foi morto. Ah, eu adoro essa. Nessa música fala assim, que Jesus vai voltar nas nuvens do céu. Aí na frente vai ter os 4 seres viventes, que são os 4 símbolos da igreja do Evangelho Quadrangular. E depois tem os 7 Espíritos de Deus. Somos nós, acá. Pegou? Só que assim, não dá nem para comemorar, né? Porque o pessoal tem uma preguiça de estudar a Bíblia. Tem gente aqui hoje que nunca ouviu falar nos 7 Espíritos de Deus. O pessoal perdeu a fome, perdeu a sede pela palavra, perdeu a fome por mim, né? Pelo conselho, o discernimento. Pela ciência, o conhecimento. Pela sabedoria, Pelo pelo entendimento. entendimento. Que saudade dela. A palavra de Deus é luz, Clarice. Só ela revela o entendimento. Vem que eu vou te mostrar. Tua palavra é
Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. E o teu amor é como a doce água que vem a mim, como em meio ao deserto. Como o orvalho que desce em plena terra seca, e dela vai surgir verdes pastos. Como o orvalho que desce em plena terra seca, e dela vai surgir verdes pastos. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus. Pois em meio a tua palavra se fizeram os céus, e o brilho do sol se fez reinar em meio às trevas. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus. Que coisa mais linda! Demais, né? Clarice, eu sou o espírito do entendimento, e eu vim para selar o seu crescimento, o seu amadurecimento e a sua transformação de mente. Ai, que sensação maravilhosa é essa? Agora você está sendo tomada pela atmosfera do céu. Ó, é por causa disso e é por isso que você fez aquela oração e nós estamos aqui no seu sonho para te ajudar a sentir, ó, essa atmosfera. E essa sensação que você está sentindo não é nada diante de tudo que você vai descobrir aqui hoje. Verdade. Estou te falando, você vai sair daqui cheia de coragem para anunciar tudo que você viu aqui hoje. Mas O que foi? eu ainda tenho que aprender tanta coisa. Aprender? Filha, mas você vai aprender. Basta você abrir o seu coração e permitir a revelação entrar em você. Vai dar certo. Entendimento, né? A seu dispor. É que tem muita coisa da Bíblia que não faz sentido pra mim. Tipo, Jesus, por exemplo. Eu não entendo por que ele mesmo sendo Deus, o Deus soberano, ele teve que descer na terra como um homem, morrer pregado numa cruz, derramar o seu sangue. Gente, isso não faz o menor sentido.
Filha, de verdade, fica calma. Ó, eu te dou a minha palavra. Ainda hoje, tudo vai ser revelado para você. É verdade, conselho, é verdade. E você acredita, Clarice, que tem pessoas que estão há anos dentro do evangelho e ainda têm dúvidas como essa? Verdade. Sério? Sério, verdade. Eu pensava que só eu que tinha dificuldade pra entender essas Não. coisas. Não, dificuldade. Aí você foi generosa, né, minha filha? Você é devagar, quase parando. Ô, ciência! Que demais. Tá demais. Vocês são engraçados. Vocês são sempre assim? Não. Na verdade, somos todos mais sérios, mais assertivos, Mas quem foi que ajoelhou aos pés da cama e falou assim: Deus, se revela a mim de uma maneira que eu possa entender, Jesus? Quem foi? Fala comigo, eu estou diante dela. Ela está de pantera cor-de-rosa. Foi você que falou. A gente não é desse jeito, lógico que não. Mas aí, ó, a science, ela teve que entrar em ação, né, ciência? Aí ela veio sobre nós, ó. Aí a gente teve que meio que adaptar para esse jeito seu, para poder, pra gente assim, encaixar com o que você entende do céu e tudo. Mas assim, tá tudo que você tá vendo aqui em volta, né? As pessoas, o cenário, tudo é bíblico, mas de uma forma adornada. apresentada, Preparada, interpretada. De um jeito que pode caber na sua cabecinha. Não, eu entendi agora. Vocês invadiram meu sonho e estão se adaptando para um comportamento que eu consigo entender, não é isso? Invadir? Você tá me chamando de sem terra, garota? Que barulho é esse, gente? Fica quieto com você. Ô filha, na verdade, é isso mesmo, você entendeu direitinho. O que acontece? A gente vai se esforçar para fazer você tirar todas as suas dúvidas. Que bom, então. Que o esforço é de você. Porque se tivesse que depender de mim... Não, isso que vocês falaram faz sentido mesmo, até porque um ser divino não seria tão tagarela quanto a ciência. Como é que é? Ô, garota, você segura a sua onda. Gente. Calma. Gente. Eu falei que eu tava ouvindo? Olha os gente. passos. Agora são eles. São eles. Esconde ela. Esconde ela. Ai, meu Deus, Esconde essa menina, eles não podem vê-la. Abaixa. Senta. Anjos, Ai, cadê os anjos? anjos, arcanjos, querubins, serafins, surubins, em todo mundo. Por favor. Hein? Se organizem. Tá bom nisso. Isso, anja. Isso, todo mundo nos lugares. Eles estão chegando. Onde que eu fico? Isso. Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre exaltado,
deixar essa menina ficar aqui. Que é brincadeira, né? Aqui, por favor, não sai daqui. Fica quieta. Chega. Então está decidido. O plano eterno está totalmente alinhado. Sim, meu Pai. Toda a eternidade está coberta da sua glória, e o plano da salvação se estendeu como um véu, cobrindo todas as gerações. Que os filhos dos homens possam entender que todo esse plano é necessário. Nós sabemos que muitos não irão entender. Concordo, Espírito Santo. Muitos não vão entender o porquê de todo esse processo. Processo. Essa é a palavra, filho. É como uma seleção minuciosa. Eu procuro adoradores que me adorem em espírito e em verdade. E o Senhor os encontrará, meu Pai. Afinal, quem é do Espírito, tudo discerne pelo Espírito. Eles serão atraídos pela sua glória. É verdade, Espírito Santo. Eles serão atraídos pela nossa presença. Mas dar domínio ao homem não foi uma escolha fácil. Me vejo obrigado a concordar, meu Pai. Quando o Senhor disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Foi extraordinariamente divino colocar o nosso DNA neles, mas extremamente complicado dar poder à carne e ao sangue. Quando o Senhor disse, dominai, nós entregamos o poder e a autoridade na mão do homem sobre tudo que está abaixo do céu. E sabemos que sua palavra nunca volta vazia. A minha palavra nunca volta vazia. É isso, Espírito Santo. E é por isso que passarão céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Eu permanecerei debaixo desse princípio. O domínio acima da terra e debaixo dos céus será do homem, feito de carne e de sangue, até que o fim venha. Peguei o esquema. Se na vida do homem está o sangue, e o Senhor, meu Pai, deu a autoridade e o poder ao homem, é no sangue que está todo esse poder. Exatamente, filho. Quando eu liberei o domínio e a autoridade ao homem, eu liberei também poder ao sangue. Você mesmo disse, a vida do homem está no sangue. É como se o sangue fosse a grande chave de acesso sobre todas essas coisas. Exatamente. O sangue é como se fosse uma chave, ou uma moeda, que quando derramado no mundo físico, ecoa nas regiões celestiais. E o diabo e todos os seus anjos entenderam essa chave. Eles sabem que sempre que sangue é derramado, algo ou alguém está sendo vendido ou comprado. E se eu disse, você eu disse. As minhas palavras não voltam atrás. Então foi por isso que a serpente entrou no jardim. Ela sabe que suas palavras são firmes e não volta atrás. A única forma de acessar o domínio sobre a terra seria dominando o homem, fazendo o homem pecar. Ainda assim, a serpente é o menor dos nossos problemas, Espírito Santo. Ela já nasceu derrotada desde a eternidade. No tempo certo, ela vai ser esmagada e lançada no lago eterno de sofrimento. Nosso maior problema nisso tudo é o homem e a sua carne. O maior inimigo do homem não é o diabo, é o próprio homem. Porque a carne luta contra o espírito. A carne luta contra o espírito, mas é você, Espírito Santo, que vai convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Por isso, os 7 espíritos aqui representados por você é uma das partes cruciais desse plano eterno. Mas, Pai, se o poder na terra está subjugado à carne e ao sangue, e as suas palavras não voltam atrás, nós precisaríamos de carne e sangue para trazer a redenção aos homens. Seria impossível comprá-los de volta das mãos da serpente sem que rasgássemos a carne e derramássemos o... Sangue! Sangue! Cala a boca. Abaixa aqui, por favor, não fala nada. Fica aqui. Se eu disse que na carne e no sangue está todo o poder e autoridade, assim será até que não haja terra como eles conhecem. E isso é irreversível, é imutável. E sim, precisamos derramar sangue sobre a face da terra, para que não haja terra como eles conhecem e possamos devolver aos homens o reino dos céus. Mesmo eles não merecendo, mesmo eles escolhendo o mal. Mesmo eles não merecendo, Espírito Santo, mesmo que o pecado tenha cegado seus olhos, em uma multidão de geração surgirão os eleitos de meu Pai, e eles precisam ser trazidos de volta aos céus. Mas o sangue que será derramado
precisa ter poder para cobrir o pecado de todos eles, retirando assim toda a maldição. É verdade, Espírito Santo. O sangue para retirar a maldição de todos eles precisa ser de um ser eterno, encarnado na terra em corpo de homem, para que seja validado esse resgate. E para que esse resgate, assim como esse ser, também seja eterno. O Senhor já sabe de quem será esse sangue, não é, Pai? Dos anjos, dos arcanjos, de uma miríade de querubins. Não, Espírito Santo. Nem se eu fizesse descer na terra uma miríade de anjos e sacrificasse todos eles, ou mesmo se fizesse um arcanjo descer na terra e fizesse o mesmo derramar o seu sangue, nem assim teria poder suficiente para resgatar toda a humanidade. Somente um sangue. Um sangue real, de um ser eterno, encarnado em corpo humano e derramado sobre a terra. Somente esse sangue teria poder para trazer os sensíveis de espírito que adorarão o meu Pai da maneira que ele deseja. Você já entendeu tudo, meu filho? Sim. Só um Deus encarnado poderia comprar com seu sangue todos os eleitos. E esse Deus que descerá e se tornará maldição por todos eles é a coisa mais preciosa que eu tenho na eternidade. Meu filho. Abba, o Senhor já sabe que eu aceito. Abba, eu entendi. Eu sou a porta, mas o sangue é a chave. Estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Mas meu pai me disse assim: filho querido, eu quero falar contigo. Você vai ter que descer à terra pra salvar o mundo. Eu te amei, uma cruz pesada eu carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, da cruz eu estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Eu sou o Cordeiro Santo que desceu do céu. Eu sou o inocente que se fez réu. Eu tiro a sua culpa e coloco em mim. Carrego seus pecados, vou até o fim. Por você eu me entrego em uma cruz. Sou o caminho, a verdade, eu sou Jesus. Por você eu me entrego em uma cruz. Sou o caminho, a verdade, eu sou Jesus. Porque eu te amei, uma cruz pesada eu carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, da cruz eu estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Não, segura ela! Não! Clarice, por que você está chorando tanto? Por quê? Entendi
entendimento, ela tá chorando demais. Ela entendeu o conselho. Ela entendeu o plano da salvação pela primeira vez. O quê? Ih, gente, nosso plano deu certo. Mas, Clarice, você quer falar alguma coisa? Sei. Sim, minha filha. Olha, nesses momentos nós temos que verbalizar, expressar o que estamos sentindo. Quem confessa, encontra a cura. É que tá doendo muito, sabe? Tá doendo aqui dentro. Ô, pequena, sobre essa dor, conversa com a gente, estamos aqui pra te ouvir. Vocês têm noção do que a gente acabou de ver aqui? Ele aceitou o preço. Mesmo sendo Deus, ele aceitou a sabedoria. Olha, filha, ele escolheu o que era divino, o que só um Deus com um coração misericordioso poderia escolher. Mas é que ele não precisava, entendimento? Eu entendo agora, ele não precisava. Ele tinha o trono, o poder, a glória, a eternidade mesmo assim. Aceitou descer a insignificância da humanidade por mim. Ô, minha filha, não chora. Chora, Clarice. Ajuda a gente, Cência. Não chora. Chora não. Deixem ela chorar. Ela precisa chorar. Acreditem, essas lágrimas vão fazer bem para ela. Quem são vocês? Eu sou o espírito do fortalecimento, o espírito da força, o espírito do poder. Eu sou aquele que libera unção, que tira o homem da tristeza, da queda. Eu vim aqui para te levantar, menina. Bora pra cima! Bora! Isso aí, fortalecimento! Eu ouvi você dizendo que essas lágrimas fariam bem pra mim. E vão fazer. Essas lágrimas é o ponto inicial para eu entrar em ação. Como assim? É, minha filha, você não lê a Bíblia, né? Ai! Tá, tadinha. Ó, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã! É verdade. Eu lembro disso. Mas e você, quem é? Eu sou espírito de temor ao Senhor, mas pode me chamar apenas de temor. Fui eu que gerei essa sensação aí dentro do seu coração. Quando você entendeu o plano da salvação, a unção de temor tomou conta do seu espírito, da sua alma e reposicionou o seu espírito em um local de temor. Mas eu não quero sentir medo. Filha, você está confundindo sentimentos. Calma, vem cá. Ouça o conselho. Receba esse conselho. Esse é o espírito do temor. Ele também faz parte dos 7 espíritos de Deus. Você precisa conviver com ele. Só que você está confundindo. Temor não tem nada a ver com medo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pão com durex. É verdade, Clarice. Nós temos que ter medo do que é ruim pra gente, do que nos faz mal e nos preocupa. Entendeu? Não do temor. Eu, por exemplo, Clarice, morro de medo de não poder falar, de me expressar. Imagina eu poder falar. O que tem a ver? O que tem a ver? Me reprimindo o tempo todo. Mas hoje vamos ali no cantinho nós duas. Me dá força, me unge com força. Em nome de Jesus. Temor não tem nada a ver com medo. Temor se assemelha com honra, com respeito. Aí, ó. É quando entendemos que fazemos parte de algo maior, que está em um nível elevado. Resumindo, temor é reverência, tremor. Você vai derrubar ela do céu! Ai, meu Deus, é exatamente isso. A minha carne tá tremendo, tá pulsando. Uma mistura de glória por finalmente ter entendido o plano da salvação. E raiva. Raiva? É uma decepção. Comigo mesma, sabe? Tudo bem. Como que eu pude ter passado a minha vida inteira sem nunca ter entendido a estratégia celestial para salvar a minha própria vida? Como? Aí, ó, tá Como? vendo? Peraí, fortalecimento, eu guardei a listinha dela. Tem uma Ela quer lista. saber como. Misericórdia. Que Roblox, TikTok, Crush da igreja, Instagram e Snapchat. Antiguíssimo. Nossa, Fortalecimento. Peraí, Você continua, dessa vou te vez deixar a lá no ciência tem razão. A ciência tem razão. Pera, a ciência tem o quê? Tem. Repete aí que eu não ouvi, não. Me dá um Dorflex. É que eu
realmente, gente, eu dei prioridade a tanta coisa fútil, pequena e passageira na minha vida que esqueci de olhar para a coisa mais importante de todas, a minha salvação. Jesus se tornou homem só para derramar o seu sangue por mim e eu não tive a capacidade de fazer disso prioridade na minha vida. Aí, ó, tá vendo? É só depois de você entender e compreender que errou que o arrependimento chega. E o arrependimento, ele só chega porque o temor te alcançou. Calma aí, segura as ondas, tá? Porque foi o conselho que gerou o discernimento para você perceber que estava cega. Estava, conselho, estava. Não está mais cega. Agora você está enxergando tudo. Bora pra cima, sacode de poeira. O meu papel hoje aqui é te fazer reagir. Bora, ó, força! É isso, eu quero reaver o tempo perdido, sabe? Eu fui tão estúpida. Eu deveria ter buscado mais o Senhor, deveria ter lido mais a palavra. Como que eu pude não ter entendido a dimensão do plano da salvação antes? Filha, não se preocupe, você não foi a única que não percebeu a importância do plano da salvação. É verdade mesmo. Sabedoria, explica para ela. Foram tantas as pessoas que não É perceberam. verdade, eu sou testemunha de que desde o princípio Deus tentou mostrar o plano da salvação para a humanidade. Sério? A sabedoria se emociona porque todos nós fomos testemunhas. Desde o início, Deus sempre apontou para Jesus. Deus sempre apontou para o sacrifício da cruz. Tudo apontou para a importância do derramamento de sangue sobre a humanidade. Entende isso de uma vez por todas. Só que, infelizmente, não são todos que são sensíveis para entender a linguagem dos céus. Eu que o diga, conselho, porque assim, Deus na sua infinita criatividade nos incumbiu de passear pela terra, inspirar os homens e as mulheres de Deus para entender o poder do sacrifício com sangue. E eu usei todas as ferramentas que você possa imaginar. Verdade, Eu tive que ser muito criativa. É verdade, eu tive que ajudar ela, entendeu? E eu, ciência, que tive que levar homens e mulheres ao limite de tuas forças. Eu precisava extrair deles testemunhos bíblicos que voltassem para Jesus. Mas somente aqueles com o coração alinhados com o de Deus entenderam a sutileza que apontava para Jesus durante toda a história. Toda a história? Como assim? Eu não entendi. Ai, meu Deus, desisto. Devagar demais, menina. Não tem o que fazer. Sabedoria, mostra a ela. Mostrar? Você. Ah, entendi. Entendi. Temor, você é de... Ai, desculpa, eu perdi o temor. Isso aí, Temor, você é top, que legal. Ele decidiu que nós vamos te mostrar que Jesus sempre esteve na Bíblia. Sempre? Sempre! De eternidade em eternidade. Do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Nananina não, sabedoria. Isso aí eu sei. Jesus só aparece na Bíblia a partir do Novo Testamento. Ah, não. Claro que não, minha filha. Isso é o que você pensa, né? Ou melhor, o que você pensava até hoje, eu espero. Clarice, Deus não tem pressa. Ele apontou para Jesus durante toda a história da humanidade. Fortalecimento, não adianta tentar. Deixa eu, vou usar a minha didática de conselho aqui agora. Aqui precisava ter um oitavo espírito, o espírito da paciência, que eu estou perdendo a minha. Vamos fazer igual lá na igreja. Fale para o irmão que está do seu lado. Fale para o irmão do seu lado. Jesus sempre esteve presente em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia. Tá ligada? Tá ligada? Eu vi os homens batendo palma aí. Eu vi. Foi. Pegou? Mais ou menos. Sabedoria é com você. Peraí, só um tiquinho, Eu rapidinho. vou te ajudar. Ai, meu Deus. Pô, a ciência falou que ela era devagar, mas não chegar tinha estacionado. Ela estacionou errado ainda, tá? Licença. Senta, filha. Vem cá, por vai dar favor, certo. rapidinho. Esse plano Senta aqui. vai dar certo. Senta aqui rapidinho. Ô, ciência, cadê o controle que eu deixei aqui pra ligar o flashback pra menina? Controle? Mulher, tem que passar o sabedoria, filme. olha pra mim, ciência, se eu vou usar controle. Pelo amor de Deus, senta aí, garota. Tá bom, licença. Isso aqui é comando de voz, presta atenção. Tá bom. Ô, Alexa,
Solta o flashback no telão. Você se lembra quando Adão e Eva foram enganados pela serpente e descobriram que estavam nus? Instantaneamente, eles tentaram cobrir a nudez com folhas. Mas as folhas foram criadas para fazer sombra, alimentar, proteger, não para cobrir desobediência, pecado e queda. Por isso, Deus derramou sangue, matando um animal para que a sua pele cobrisse o homem de sua nudez. Jesus estava ali naquela cena, porque só com o derramamento de sangue nossa vergonha poderia ser coberta, entendeu? Paulo disse, Jesus se fez vergonha por nós. Você se lembra quando Caim... Até hoje chegou sobre a terra. E sabe o que aconteceu quando aquele invejoso do Caim matou Abel? O inocente derramou seu sangue. Mas quando Deus apareceu para Caim, sabe o que ele disse? Lembra quando Deus testou Abraão e pediu para ele sacrificar o próprio filho? Deus queria que aquela cena fosse um pré-anúncio daquilo que o próprio Deus teve a coragem de fazer. Abraão representava o próprio Deus, Isaque representava Jesus. E foi isso o que Deus teve a coragem e a ousadia de fazer. Entregou o próprio filho. Mas quando o cutelo ia matar o menino, o que é que Deus fez? Enviou um cordeiro para substituir o menino, e o menino não precisou morrer. Afinal de contas, o próprio Abraão foi quem disse: Deus proverá para si o cordeiro. Jesus era o cordeiro que substituiu Isaque. Jesus esteve presente durante toda a história do povo de Israel, porque todas as vezes que alguém trazia um cordeiro para ser imolado no altar de sacrifício, Jesus estava sendo representado. Todas as vezes que o sacerdote derramava o sangue de um cordeiro, o povo de Israel tinha um vislumbre de que Deus derramaria o sangue do próprio filho. Por falar em cordeiro, você se lembra da última praga do Egito? A morte dos primogênitos. O que Deus mandou o povo de Israel fazer? Passar sangue de cordeiro nas portas. Aquele sangue, aqueles cordeiros que foram mortos e que derramaram sangue, apontavam para Jesus, porque só Jesus pode nos proteger da morte eterna. Por temor, Clarice, por temor e obediência, eles passaram sangue naquela porta, e é por temor que todos devem estar debaixo do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além de todas as alturas, onde ouça a sua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a sua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos trava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Agora tudo ficou tão claro na minha mente, eu consigo entender. Sim, ciência, eu consigo entender quando Jesus disse: no sangue está a vida do homem. É por isso que o sangue de Jesus é tão poderoso, porque é o sangue de um homem 100% humano, mas com toda a glória, poder e unção que somente o sangue de um Deus pode ter. Deus Tremeu o céu. DNA divino em uma mulher, uma humana, para que ela pudesse doar ao menino Jesus o DNA humano, o sangue. Ai, é isso, filha. Que lindo. Você entendeu? Mais uma chave foi virada. Chave? Esse é bom. Ó, você entendeu tudo. Graças a Deus, você entendeu que tudo aponta para essa fusão, o espiritual e o físico. Tudo aponta para essa legalidade, você entendeu? É verdade, conselho. E é incrível, muito incrível pensar que mesmo sendo Deus e tendo poder no céu e na terra, ele não burlou nenhum de seus princípios. Não. E mesmo sendo Deus tão forte, ele submeteu a nascer como criança, passar por todo o processo humano, só para validar o derramamento do teu sangue. Uau! Meu Deus, como tudo fica agora tão claro, tão palpável. Eu consigo ver, eu consigo sentir. Mesmo sendo um Deus tão poderoso, ele se submeteu à humilhação de virar um bebezinho que não sabe andar e não sabe falar, que depende de pai e mãe, que suja as próprias fraldas, mesmo com toda a sua grandiosidade. E tudo isso para que se cumpra o plano eterno do Pai, salvar todos vocês. Sim, e sempre foi por amor. É verdade, entendimento. O plano do Pai tem como base o amor, Clarice. Ainda que tivesse que nascer num corpinho frágil, né? É, porque era um Deus soberano, né? Mas era no corpo de um nenenzinho. Que fofa! Você conseguiu ser fofa. Gente, peraí! Mas e Maria? Ela sabia de tudo isso? Que o anjo Gabriel, ele foi lá, ele avisou ela, mas será que ela tinha noção exata de quem ela estava carregando no seu ventre? Então, eu sei que Deus derramou uma força sobrenatural sobre aquela menina, por tudo que ela iria passar, por ela ser menina, por ser virgem e ainda carregar uma criança. Verdade. É, mas José também foi tomado por temor quando recebeu a visita do anjo Gabriel e entendeu todo o plano da salvação. Sim, mas nós entendemos sua dúvida, filha. Você quer saber se Maria tinha noção do quanto isso era maior do que parecia. Maior do que a vida dela. Não. Agora eu entendi o que você está perguntando. A vida dela dependia da vida que ela carregava dentro dela. Meu Deus, e será que ela tinha noção disso? E aí? Deixa eu ver. Por que a gente não pergunta assim pra ela? Perguntar pra quem? Pra Maria, gente. Mas Maria tá morta. Sim, mas a gente tá dentro da cabecinha dela, do sonho dela. Ah, a gente sonho. pode qualquer coisa. Isso é coisa sua, hein? Sonho é coisa sua. Então, peraí que eu vou trazer ela aqui. Ah, que bom. Traz ela lá. Chama a Maria. Debaixo de temor, né? Porque a gente Debaixo não de fala temor, com temor. É a gente isso não mesmo. conversa com porque... um. A gente veste branco, mas não conversa com o outro. Eu não gosto disso, não. Tá amarrado. Maria, em nome dessa menina, nós temos umas perguntas para te fazer. Será que você sabia, Maria?
Maria, tu sabias que o seu bebê andaria sobre as águas? Será que tu sabias que o seu bebê salvaria os nossos filhos? Tu sabias que o seu bebê viria te moldar, e a criança quem tu deixa a luz seria a sua luz. Maria, tu sabias que o seu bebê faria os cegos verem? Será que tu sabias que o seu menino a tormenta calmaria? Tu sabias que o seu bebê com os anjos caminhou, e ao beijar seu bebezinho beijavas o próprio Deus. Maria, tu sabias que o cego verá, o surdo virá, e o morto viverá, e o coxo andará, e o mundo cantará louvores a Ele. Maria, tu sabias que o seu bebê é o Deus de céus e terras? Será que tu sabias que o seu bebê governará as nações? Tu sabias que o seu menino é o Cordeiro de Deus, e a criança em teus braços é o próprio grão de eu sou? Tu sabia, Maria? Maria, tu sabias? Espíritos, ouçam com atenção. É chegado o grande momento. Ela já está pronta. Tudo o que vocês ensinaram, revelaram e apresentaram a ela precisa ser aplicado agora. A cena mais importante de toda a humanidade precisa ser apresentado a essa menina. E para todos os que abrirem os seus olhos e o seu coração para serem cobertos pelo sangue desse sacrifício. Oi? Gente, quem é essa aí? Eu sou o Espírito Santo, represento os 7 Espíritos de Deus junto à Trindade. E nós vamos te revelar de uma vez por todas quem é Jesus. Ai, meu Deus, então... Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Vocês são os 7 Espíritos de Deus? Tudo o que somos, você conheceu. Tudo o que somos vem da parte de Deus. Nós somos o Espírito Santo de Deus.
por lá. Pai. Aba. Pai. Esse matéria humana, esse corpo, essa carne, ela já não aguenta mais a pressão. Eu sinto a minha carne tremer, eu sinto o sangue pulsar. Ele pulsa de uma forma tão absurdamente forte que parece que o sangue sabe o preço que vai verter. Ele escorre pelos meus poros como quem quisesse fugir da dor. Como Deus, eu sei que eu posso suportar, mas como homem, eu sinto o limite da carne se aproximando do máximo de dor que ela pode suportar. Pai, se for possível, e somente se for possível, Pai, afasta de mim esse cálice. Cálice da sua ira. Se o pecado for separação entre os homens e Deus, o que será de mim carregando o pecado de todos eles? Você não vai me abandonar, não vai? Mas, Pai, faça somente a tua vontade, não a minha. Getsemane foi que o meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naquele momento de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você, Clarice, que ele mostrou tanto amor. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo Rei Senhor, e foi Ele quem escolheu dar a vida por ti, por mim. Ele veio aqui, Jesus se entregou, morreu numa cruz, alto preço pagou em Jerusalém. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo Rei Senhor, e foi Ele quem escolheu dar a vida por ti, por mim. Pela via dolorosa, o meu Jesus se entregou assim.
Pai. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Pai, perdoai-lhes. Eles não sabem o que fazem. Pai, para de blasfemar. Pai, em suas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado. Clarice, eu não posso mais ficar aqui com você. O seu sonho agora não me cabe mais. Eu não posso dividir o espaço com a pessoa que está chegando aí. Então ele decidiu mandar um salvador para salvar. E é claro que eu iria impedir, iria atrapalhar. Eu sempre atrapalho. Instiguei Eva no jardim e ela acabou com o plano. Fiz que seu filho Caim matasse o irmão. Eu sempre causo um dano. E o soberbo rei Saul se apaixonou pelo trono e poder. Eu não jogo pra perder. Fiz Davi se apaixonar pela mulher do seu amigo e causei todo aquele conflito desde os dias de Noé até a queda de Gomorra. Agora com o filho dele eu quero que Yeshua morra. Morra, Yeshua. Morra. Não adianta chorar, Yeshua morreu. E de novo eu sabotei mais um plano de Deus. Até o fim dos dias, essa é minha missão: sabotar e impedir o plano da salvação. Não adianta chorar, Yeshua morreu. E de novo eu sabotei mais um plano de Deus. Até o fim dos dias, essa é minha missão: sabotar e impedir o plano da salvação. Morra, Yeshua. A humanidade não é sua. A humanidade é minha, não é sua. Filho dele morreu. Vocês são meus. Meus, Clarice. Não adianta chorar, Yeshua morreu. E de novo até o fim dos dias, essa é minha missão: sabotar e impedir o plano da salvação. Não adianta chorar, Yeshua morreu. E de novo eu sabotei mais um plano de Deus. Até o fim dos dias, essa é minha missão: sabotar e impedir o plano da salvação. Celebre, Clarice. A chave é minha.
Cantem louvores a mim! Celebrem! Façam festa! Eu venci! Cala a boca! Cala a boca! Vocês estão escutando isso? Tá rindo de quê? Ah! Cala a boca! Não! Não! Não é possível! Ah! Não! Não! No meio da festa, o diabo começou a ouvir baixos fortes que tremiam toda a noite foi conferir. Não é possível! As portas abriam ao poder ouvir e correu Jesus caiu como a serpente, todo principado se prostrou. O leão de Judá pisou bem forte e os esmagou. Tomou a chave das mãos do diabo, abriu as cadeias e me resgatou. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. E no terceiro dia a pedra do sepulcro rolou. E lá chegou Maria, mas o corpo ela não encontrou. Um anjo lhe falou que ele não estava lá. Entre os mortos não devia procurar. Por que chorar se ele ressurgiu? Não chores, ele não está aqui. Por que chorar se ele ressurgiu? Não chores, ele não está aqui. Não chores, enxugue seus olhos. Jesus não está aqui. Oh, não chores, enxugue seus olhos. Jesus não está aqui. Oh, não chores, enxugue seus olhos. Jesus não está
Maria. Mestre. Ela reconheceu a voz do mestre.